Fala galera, tudo bem? Hoje, umas 4 questões sobre funções. Nós vamos ver uma questão sobre gráfico da função, outra sobre lei de formação, mais uma sobre lei de formação. Tá? A gente vai ver como simplificar uma expressão, mais a utilização de artifícios algébricos e uma análise de gráficos, onde a gente vai estudar o crescimento e o decrescimento da função. Ou seja, basicamente, a gente ainda está aí em torno da definição e do gráfico. Tá? Depois a gente vai passar para umas fases mais avançadas. Então vamos lá, vamos começar aí com a primeira questão envolvendo o gráfico da função. Vejamos então, questão da SpaceX de 2008. Os gráficos das funções f de x igual a elevado a x menos 2 e g de x igual a x ao quadrado menos 9x menos 7 se interceptam em um ponto cuja abscissa é igual a 5. Nesse caso, o valor de a é. Essas duas funções que aparecem aqui, a função f é uma função exponencial. Nós temos aqui uma potência onde a base é um número a, que é uma constante real, e a variável x aparece no expoente. E a função g é uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau. No entanto, a gente não precisa de nenhum conhecimento ainda sobre essas funções. O que nós temos que saber é o seguinte, os gráficos dessas funções se interceptam no ponto de abscissa igual a 5. Isso aí significa o seguinte, gente. Só para ilustrar, vamos pegar aqui o esboço de um gráfico, que eu já deixei separado aqui. Suponha que aqui nós temos o ponto de abscissa 5. A abscissa é o valor de x do par ordenado. O valor de y a gente chama de ordenada. Certo? Então, quando nós temos um par ordenado xy, o x é a abscissa e o y é a ordenada. Então, nós temos aqui, vamos supor, a gente tem um ponto onde os gráficos dessas funções se interceptam. A função f, então suponhamos que é isso aqui, E a função g, suponhamos que é isso aqui. É só para ilustrar, gente. Não quer dizer que... Nesse ponto de interseção, o que é que ocorre? As imagens são iguais. Ou seja, o f de 5 é igual a g de 5. As imagens são os valores de y, que no caso aqui é o f de x e aqui o g de x. Então, nós vamos fazer exatamente isso aqui. Onde elas se interceptam, a imagem, o f de 5, tem que ser igual à imagem pela função g, que é o g de 5. Você vai substituir. F de 5 é a elevado a 5 menos 2, igual, e g de 5 fica 5 ao quadrado, menos 9 vezes o x, que é 5, menos 7. Simplificando isso aí, a elevado ao cubo, igual 5 ao quadrado dá 25, 9 vezes 5, 45, menos 7. Portanto, a ao cubo igual 25 menos 45, subtrai e dá o sinal do maior. Fica menos 20. Menos 20 menos 7, menos 27. Segue daí que, como nós queremos achar o valor de a, e ele está elevado ao cubo, você pode tirar a raiz cúbica. Então, é raiz cúbica
de menos 27. Ou seja, A igual a um número que multiplicado 3 vezes dá menos 27. Esse número é o menos 3. Então a resposta A igual a menos 3. A questão seguinte, sobre a lei de formação. Tá? Então nós vamos ver aqui como, a partir de um problema fático, né, a gente vai construir a lei de formação dessa função aí. Questão da SpaceX de 2006. Um comerciante aumenta o preço inicial, que ele chamou de PI, de um produto em X% e, em seguida, resolve fazer uma promoção, dando um desconto também de X% sobre o novo preço. Nessas condições, a única afirmativa correta dentre as apresentadas abaixo em relação ao preço final do produto é: veja, a princípio, alguns podem pensar o seguinte: se ele aumentou X% e depois diminuiu X% por meio de um desconto, então volta para o preço original. Não, mas esse raciocínio está errado. Tá? Porque essa porcentagem que é dada no aumento, quando você for dar o desconto, ela já não é mais em cima do preço inicial, ela é em cima do novo preço. Então, muda, não fica a mesma coisa não do que era no início. Outra coisa, o que é que nós temos que observar? A gente vai vir aqui para tentar fazer direto essa questão. O preço do produto corresponde a 100%. Quando você dá um aumento, quando você faz um reajuste de X%, o novo preço vai ser 100%, que era o inicial, mais X%. Tá? Então isso aqui, ó. O preço inicial era 100%, mais o reajuste de X%. Então esse é o novo preço. Vamos dar uma simplificada nisso aqui, ó. 100%, gente, é 100 sobre 100. Mais X% é X sobre 100. Lembrando que uma porcentagem é uma fração com denominador 100. 100% é 1. E aqui não há o que fazer, X%. Então, recapitulando. O preço após o reajuste vai ser 1 mais X% vezes o preço inicial, porque isso aqui é em cima do preço inicial. Com esse raciocínio, então já dá para a gente responder a nossa questão aqui. Ó. Veja, o preço final, como é que vai ficar o preço final? 1 mais X% em cima do preço inicial. Isso aí foi quando aumentou o preço. Em cima desse resultado, ele deu o desconto. Então o desconto vai ser quanto em cima disso? Seria 100% menos o desconto, que foi de X%. Então esse é o preço final. Repetindo, foi dado um aumento. O produto era 100%, mais o reajuste de X%. Isso em cima do preço inicial. Dessa maneira foi obtido esse novo preço para a mercadoria. Aí o comerciante resolveu dar um desconto. Ele resolveu tirar X%. Então, em cima disso, que é 100%, corresponde a 1, ele tirou X%. Bem, basta simplificar isso aí para nós chegarmos à resposta. Então vejamos. O preço final é igual. Eu vou colocar esse preço inicial aqui para frente, como está em cada uma das alternativas.
E esse produto, 1 mais x% vezes 1 menos x%, é o produto da soma pela diferença, é um produto notável. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então fica x ao quadrado sobre 100 ao quadrado, dobra a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Então fica isso aí, que é igual ao preço inicial vezes 1 ao quadrado é 1, menos x ao quadrado. Escrevendo aqui como potência de 10, é 10 à quarta. Estamos quase chegando na resposta. Para chegar na resposta, basta fazer o quê? Repete o preço inicial vezes 1 menos, joga esse 10 à quarta para cima com expoente negativo. Então fica 10 a menos 4. X ao quadrado. Então aqui está a resposta, letra E. Então aqui está uma questão da SpaceX de 1999. É dada essa função, tá? Essa sentença aqui é a lei de formação da função, que é definida nesse domínio, conjunto dos reais, com exceção do 0 e do 1. Ele quer saber uma expressão equivalente a essa. Então, essa lei de formação, ela tem para esse mesmo domínio os mesmos valores numéricos que a função. Então, é simplificar. Esse domínio aqui, ele é composto pelos valores de x em que a função é definida. O x ele não pode ser zero, porque não pode ser zero no denominador da fração, correto? E o x não pode ser 1, porque se o x for igual a 1, vejam, fica 1 aqui, menos 2 sobre 1 dá 2. E 1 sobre 1, dá 1. 1 mais 1 dá 2, menos 2, 0. Então, vai zerar aqui embaixo, o que não pode acontecer. Tá? Vai ficar 0 no denominador de uma fração. Por isso que ele exclui, no caso aí, o 1 e o 0. Eles não podem fazer parte do domínio. Então, vamos lá. Vamos simplificar essa expressão para chegar na resposta. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte. Ó. F de x igual. Deixa eu usar aqui o auxílio de uma barrinha para fazer a nossa fração. Pronto. Fica bem bonitinho, né? Temos então f de x igual. Eu vou repetir aqui em cima, por enquanto. 1 menos 1 sobre x vezes x menos 1 sobre x no denominador nós vamos observar o seguinte, ó. Vamos só melhorar isso aqui que tá meio feio. É a questão do apoio aqui para escrever na mesinha. Tem que procurar um apoio melhor, senão a letra sai feia. Continuando. Aqui nós vamos ter que observar o seguinte, que essa expressão aqui embaixo é um quadrado perfeito. Isso aqui é o desenvolvimento de um produto notável. É o desenvolvimento de 1 menos 1 sobre x ao quadrado.
Tá? Isso aqui é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então fica 1 sobre x ao quadrado. Que é igual a 1 menos. O produto aqui, 2 vezes 1, dá 2 vezes 1, 2. 2 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Então aqui está, 1 menos 2 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Exatamente o que está no denominador. Aí você vai dizer, mas professor, como é que eu vou perceber isso? É a questão do treinamento. Você fazer bastante exercício e perceber, rapaz, isso aqui é o desenvolvimento de um produto notável. Isso é um quadrado, isso é um quadrado, e aqui é 2 vezes o produto dos extremos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Isso é igual. Vamos ver se a gente consegue fazer a barrinha. Não consegue? Vamos pegar outra então. Mais fácil. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos simplificar. O 1 menos x ele aparece aqui. 1 menos 1 sobre x, desculpa, e aqui. Aqui é expoente 1 e aqui é ao quadrado. Então, some o de cima e vai sobrar embaixo. 1 menos 1 sobre x vai sobrar com expoente 1. Tá? Diminui uma unidade do expoente. E em cima fica só o x menos 1 sobre x. Então, temos isso aí. Bom, aqui também, ó, como é expoente 1, esses parênteses não necessitam. Coloquei só para evidenciar. Nós vamos tirar o MMC, tanto no numerador como no denominador. Então, temos o MMC aqui fica x vezes x, x ao quadrado, menos 1 sobre x. Então fica dessa maneira. X ao quadrado, menos 1 sobre x. E aqui embaixo, no denominador, o MMC é x. X vezes 1 dá x. Fica x menos 1 em cima. Nós vamos repetir essa primeira fração. E multiplicar pelo inverso dessa outra. Nós podemos cancelar aqui o x. F de x igual. Nós vamos ter uma fração apenas. Quando você faz esse cancelamento aqui, pessoal, aí divide por x. Quer dizer o quê? Fica 1 aqui, dividindo por x, fica 1 aqui embaixo. Aí você multiplica x ao quadrado menos 1 vezes 1, dá x ao quadrado menos 1. 1 vezes x menos 1 dá x menos 1, que é igual... Vejamos, aqui outro produto notável. Você tem o quadrado de x menos 1, que é o quadrado de 1. Diferença de dois quadrados é o produto da soma, x mais 1, pela diferença. Então fica x menos 1 aqui. Tá? Então o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Embaixo repete.
Novamente, podemos simplificar. O x menos 1 com o x menos 1, portanto, sobra apenas x mais 1. Então veja, essa função toda aqui, mais complicada, ela é equivalente à função f de x igual a x mais 1. Logicamente, para esses valores do domínio. Porque se você olhar para essa função aqui, o x pode ser qualquer número real. O domínio dela é todo R. Tá? Então, elas são equivalentes com essa restrição para o domínio. Resposta, letra B. Quarta questão da SpaceX de 2001. Então, nós vamos ver aqui intervalos de crescimento e decrescimento da função, análise de gráfico. Os dados obtidos nas pesquisas de desempenho de um determinado automóvel foram organizados segundo o gráfico a seguir, que relaciona o número de quilômetros rodados por litro, em função da velocidade desenvolvida por esse automóvel. Então, essa é a função que nós temos. Com base nas informações, nós podemos concluir que... Então, veja o seguinte, todas as alternativas, elas falam no consumo de combustível. Consumo, aumento do consumo, consome menos, tá? Consumo. Nós temos que tomar o cuidado com o seguinte nesse probleminha aí. A quantidade de quilômetros rodadas por litro. Quando isso aqui aumenta, tá? Se a quantidade de quilômetros rodado por litro aumenta, isso significa que o consumo diminui. Tá? Então o consumo ele diminui. Veja, se um carro ele consegue rodar mais quilômetros com litro, significa que ele está melhorando o consumo. Então quer dizer que é um consumo menor de combustível. Então, quando você for analisar aqui, quando você for olhar para o gráfico, você tem que olhar o consumo como sendo inversamente proporcional à quantidade de quilômetros por litro. Então vamos lá. O maior consumo de combustível por quilômetro rodado se dá aos 60 km por hora. Veja, aos 60 km por hora, quando o carro atinge essa velocidade, o consumo passa a ser 12 km por litro. É o pico mais alto aqui, então é o menor consumo. Como eu falei, como é a maior quantidade de quilômetros por litro que o carro atinge a fazer, quer dizer que ele está com o melhor consumo. Então, está errado aqui. Tá? Não é o maior consumo, é o menor consumo. Outra, para velocidades entre 40 e 60 km por hora, o aumento da velocidade implica no aumento do consumo. Observe que entre 40 e 60 km por hora, aumentando a velocidade, está aumentando a quilometragem por litro. Isso quer dizer que o consumo está diminuindo e não aumentando. Então a letra B está errada. O consumo está diminuindo e não aumentando. Como eu falei para vocês, é o contrário. Para velocidades entre 60 e 100 km por hora,
o aumento de consumo de combustível é diretamente proporcional ao aumento da velocidade. Então veja só, entre 60 e 100 km por hora, veja que a quantidade de quilômetros por litro que o carro faz está diminuindo. Isso quer dizer que o consumo está aumentando. Então, essas coisas, como a gente já viu, não é diretamente proporcional, é inversamente. Tá? Aumenta a velocidade, diminui o consumo. É o contrário. Letra D. Na velocidade de 100 km por hora, o automóvel consome menos combustível que a 40 km por hora. Veja, a 100 km por hora, o consumo de combustível é aqui, é X. A 40 km por hora, consumo de combustível não. A quantidade de quilômetros por litro que o carro faz, aqui é 10. Como a gente viu, aumentou a quilometragem, significa o quê? Diminuiu o consumo. Então, o consumo é maior para 100 ou para 40? O consumo é maior para 100. Tá? Então, ele não consome menos, ele consome mais do que 40 km por hora. Repetindo, você tem que analisar pelo inverso. Se o X aqui é menor para o 100 em relação ao 10, que é para o 40, o X representa um consumo maior. Então, para o 100, o consumo é maior. A resposta certa só restou a letra E. Para velocidades acima de 60 km por hora, o consumo de combustível aumenta sempre que a velocidade aumenta. Então, é o que a gente viu. Entre 60 e 100, a velocidade está aumentando. A quantidade de quilômetros por litro está diminuindo. Isso significa que o consumo está aumentando. Verdade. O consumo de combustível aumenta. Então a resposta, letra E. Tá? Então cuidado, essa questãozinha aí é lógica, né? Bastante lógica. Você tem que levar em consideração isso aqui. Se um carro faz uma quantidade maior de quilômetros por litro, se essa quantidade aumenta, significa que o consumo dele diminui. Imagina você se a gente conseguisse um carro que fizesse 30 km por litro. Que maravilha seria, hein? Os carros atuais fazem na faixa de quê? De 10 km por litro, 11. Isso na cidade, um carro bom. Na estrada costuma fazer até 16, dependendo do carro. Tá? Então é isso aí, pessoal.